A gente vai continuar falando de eleições e agora no quadro de entrevistas vamos debater sobre as propostas de governo para estas eleições. Bom, recebemos aqui Lobão Filho, do PMDB, candidato ao governo do Estado. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo aqui ao Maranhão Acontece. O que teria como mensagem aos eleitores o candidato Lobão Filho para essas eleições de 2014? Nós estamos aí por enfrentar uma eleição agora, uma campanha, onde serão debatidas todas as propostas de todos os candidatos. Nesse momento, nessa oportunidade, nós vamos avaliar o que cada um tem de verdade na formação pessoal de si, na sua história de vida e no que pretende fazer pelo Estado do Maranhão. Tenho visto com muita tristeza um tipo de campanha nesses últimos dias, onde a campanha se concentra na internet, que não é a campanha que eu imaginava que deveria ser no Maranhão. Já fui extremamente agredido, já disseram que eu estava impugnado, entraram com ações absurdas. Hoje tivemos a oportunidade de ver o tribunal julgando a ação de impugnação do meu registro por 6-0 com parecer do Ministério Público, também favorável a mim. O que mostra claramente que a campanha não pode ser linkada com esses factoides, que eu diria até ridículos, para evitar o grande debate, a grande discussão. O povo, imagino, não quer saber desse tipo de artimanhazinha política para que não haja uma eleição. O povo quer ouvir os candidatos falarem o que imaginam fazer pelo Maranhão. Então, eu acho que começa a partir de agora um novo momento, um momento de propostas, um momento de ideias, e não esta guerra suja de internet, onde atacam minha esposa, minha filha, onde atacam meus pais. Isso tem que ter um fim. Eu vejo alguns candidatos sendo recebidos por bispos e pedindo bênção para que a campanha seja limpa, e 5 minutos depois entram nesse tipo de agressão na internet. Eu imagino que com esse início de espaço da TV Guará, nós iniciamos um novo ciclo nesta campanha, que seja um ciclo positivo para a nossa população. O senhor já concorreu antes a algum cargo político? O senhor foi o cabeça dessa chapa em alguma eleição? Não, eu nunca fui um cabeça de chapa numa eleição. Fui candidato 2 vezes a senador suplente, eleito numa chapa majoritária como senador suplente, e tendo substituído o ministro Lobão, que era o senador titular, por 7 anos quase. Então, eu estou no exercício pleno de senador há quase 7 anos. A última campanha, eu fiz a campanha praticamente toda por um problema de saúde do meu pai. Então, 96% dos comícios, dos contratos políticos foram todos feitos por mim. No momento da escolha do candidato, no momento da votação, apareceu o senador titular Edson Lobão e o seu senador suplente no terminal da votação. A foto de nós dois. Em todos os cartazes e todos os materiais de propaganda estava ali presente essa chapa, senador Lobão Filho. Portanto, eu me sinto, sim, legitimamente já eleito por 2 vezes. Preparado, eu nem diria, se não for essa a sua pergunta sobre o preparo. Estamos falando se eu concorri. Então, já concorri 2 vezes como senador suplente. Candidato, agora falando sobre essa sua participação no interior do Estado. O senhor vem fazer essa campanha, andando de município a município. O senhor continuaria o trabalho que está sendo realizado pela atual governadora Rosiana Sarney, que é também do seu partido, ou o senhor faria um trabalho totalmente diferente? Como seria o governo Edson Lobão? É uma boa pergunta. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A governadora Rosiana Sarney, eu tenho andado em 60 municípios de Ardeia, 60 municípios do estado. Não houve um município que eu tenha ido que eu não tenha encontrado a participação efetiva do governo do estado, através de obras e serviços dentro dos municípios. Encontrei muitos hospitais, encontrei muitas estradas feitas pelo governo rosiano. Não é um governo a ser criticado como está sendo criticado pelos meus adversários. Eles que nunca construíram nada no Maranhão, nada, criticam de forma muito violenta o governo rosiano. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Eu nunca fiz parte do governo rosiano. Esse é o grande ponto frágil do meu adversário. Nunca fiz parte do governo rosiano.
faço parte do grupo que também a governadora Rosiana faz parte. Em 14 anos de governo Rosiana, eu nunca tive um secretário adjunto ou um secretário ou um assessor. Eu já tive, sim, que nomeei agora, um secretário que passou 30 dias lá. Mas eu achei mais importante ele participar dentro da minha campanha do que como secretário de Estado. Isso mostra claramente que são governos distintos. Eu não tenho vergonha nenhuma, zero vergonha, de dizer que faço parte do governo Rosiana. Pelo contrário, fiquei extremamente surpreso pela atuação do governo por onde tenho andado. Eu não imaginava que o governo Rosiana tivesse uma participação tão efetiva. Agora, eu tenho uma outra formação, e a formação é formação de empresário. Aprendi a empreender, a construir as coisas. Aprendi a fazer as coisas funcionarem como empresário que sou. Por isso tenho dito, aonde tenho andado, que eu represento uma verdadeira renovação da política maranhense. E quando digo renovação da política maranhense, é na forma do trato da coisa pública, é na visão de resultados, de metas, de cobranças, uma coisa que foge completamente destes que aí estão se propondo nesta caminhada contra mim. Então, fico muito tranquilo em dizer que ao longo de 31 anos de vida privada, da vida empresarial, esses 31 anos me formaram como um profissional competente. Começo a trabalhar cedo, 9 horas da manhã, termino tarde da noite, e sempre em busca de que as coisas aconteçam. Não tenho nenhum momento de tranquilidade numa caminhada como essa. É uma caminhada de dedicação total que hoje eu coloco a serviço de 6.800.000 maranhenses. O senhor teve uma participação aqui no Estado também em relação à segurança pública, exatamente naquele período em que o sistema penitenciário passou por um colapso. Como é que o senhor pensa, então, a segurança para cá, para o Estado? Segurança é um dos pontos que tenho dito desde o início, que é um dos pontos que mais, vamos dizer, atrai a minha atenção. A participação, por incrível que pareça, foi por causa de uma frase, que é a forma como eu acredito. Eu sou muito aberto, muito sincero nas minhas coisas. Você conhece a minha história, participou longamente de parte dela. Eu não consigo ficar criando factóides ou falsas imagens. Quando veio um grupo de senadores aqui fazer uma visita defendendo direitos humanos para visitar a penitenciária de Pedrinhas, e é aí que é o seu link, um registro em relação àquele momento, o Maranhão sendo colocado no Jornal Nacional da Rede Globo diariamente, colocando presos degolados, colocando rebeliões, tentativas de fuga, a cidade preocupada por conta de ações e atividades originadas dentro do presídio. Eis que no auge daquele momento chega aqui uma comissão do Senado para ver os direitos humanos dos presidiários. E eu disse naquela época e volto a dizer hoje, o presidiário, aquele indivíduo preso, condenado, julgado e condenado por atos que ele praticou, que ele decidiu praticar e praticou, estes direitos humanos deles têm que ser sim levados em consideração, mas ele tem que estar no último lugar da fila. Eu vou repetir a mesma frase que disse naquele período. Primeiro as vítimas. Querem se preocupar com direitos humanos? Vamos nos preocupar primeiro com as vítimas. E a sociedade em geral que é vítima desses marginais. Em segundo lugar, para aqueles profissionais que colocam a sua vida em risco para combater exatamente esses marginais. E quando eu falo os profissionais, eu falo das famílias dos profissionais também. Você imagina se você fosse filha de um cabo da polícia, um sargento, um delegado da polícia, que está na lide diária com esses bandidos, correndo o risco de morrer, se você não deveria ter a atenção de um grupo de direitos humanos para lhe consolar, lhe tranquilizar, lhe trazer equilíbrio, sabendo que seu pai está ali arriscando a vida dele, mas que ele representa a sociedade brasileira, maranhense. Então, em primeiro lugar, todos esses. Depois que os direitos humanos se preocupar com todos esses, aí vamos nos preocupar com os direitos humanos dos presidiários. Candidato, agora o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para dirigir suas considerações ao nosso eleitor, ao seu eleitor que está assistindo aqui a essa entrevista. Eu, em primeiro lugar, agradeço a vocês da TV Guará essa oportunidade democrática de abrir um espaço a todos nós.
Quero dizer que minha preocupação dentro do estado do Maranhão é um estado que possa produzir, que possa ser um estado mais forte, um estado mais justo socialmente, um estado que tenha um crescimento econômico real. O Maranhão tem crescido nos últimos anos acima da média. Nós somos a 16ª economia do Brasil, 16º maior PIB, mas é preciso haver uma melhor distribuição de riqueza no nosso estado. É preciso ter alguém no seu comando que saiba fazer o estado crescer economicamente. É preciso ter alguém aqui no estado do Maranhão que agora realmente se dedique de corpo e alma a um projeto do povo do Maranhão e não a um projeto pessoal de poder. E estas coisas a população vai compreender e absorver de forma muito clara ao longo desse processo. No início do horário eleitoral gratuito, nosso povo vai poder ver exatamente a diferença entre um candidato e outro candidato. Ao final desta caminhada, o povo terá a segurança de saber quem são as pessoas e não o que elas vendem de imagem para o nosso povo. Isso é extremamente importante. É importante que as pessoas saibam essa diferença e depois saibam decidir com toda calma e decidir certo para o futuro do nosso estado. Bom Filho, candidato pelo PMDB, muito obrigado por sua presença aqui no Maranhão Acontece. Eu que agradeço a vocês a honra de estar aqui hoje. Muito obrigado, boa noite. Obrigado.